Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio. Uma boa noite. Obrigado a vocês que mais uma vez acompanham as gravações nas redes do Centro Espírita Equilíbrio. Vamos começar hoje mais um Falando sobre Espiritismo. E o tema será a responsabilidade das casas espíritas. Começando a primeira pergunta para o nosso irmão Rui, falando um pouquinho qual é a responsabilidade e a melhor forma de acolhimento das pessoas na casa espírita, Rui. Boa noite, meu irmão. Boa noite a todos. Casa espírita, ela tem como seu objetivo trazer sempre às pessoas o conhecimento sobre a imortalidade da alma, a comunicabilidade com os espíritos, trazer a instrução como viver para um mundo melhor. É lógico que a casa espírita venha na procura de todo tipo de pessoas, aqueles que mais adoentados ou menos doentados, aqueles que vêm na busca espiritual. E nós temos que estar preparados para isso. Não pode ter na casa espírita pessoas que não tenham conhecimento, que não tenham preparo, porque às vezes as pessoas, em vez de sair melhor, saem pior. Então é necessário, sim, que o grupo de trabalhadores tenha todo o conhecimento e o trabalho da dedicação de amor ao próximo. Nessa linha de raciocínio, Luiz, nós percebemos uma importância muito grande dos estudos. E quais obras devem embasar esses estudos na casa espírita? As obras da codificação, temos também a obra complementar, que é o Livro dos Espíritos, a obra interminável. Nesses livros nós temos todas as questões que os espíritos nos trouxeram, explicadas, e elas são basilares, elas embasam o estudo que precisamos ter. Uma pergunta agora para o nosso irmão Paulo. Paulo, quem que deve receber acolhimento na casa espírita? Apenas os encarnados ou precisamos também cuidar dos desencarnados? A casa espírita, ela deve cuidar não só dos encarnados, mas também dos desencarnados. Os irmãos desencarnados, eles têm sede de conhecimento e com certeza acompanham nossos estudos na casa, que isso também permite uma elevação. Temos também o acolhimento desses irmãos desencarnados nas reuniões mediúnicas, onde podemos orientá-los qual o caminho a seguir, muitos deles, às vezes, perdidos há séculos, né, na erraticidade. E às vezes uma palavra amiga, um acompanhamento correto, acende a luz para eles. Agora uma pergunta para o nosso irmão, agradecendo pela oportunidade, pela presença. Essa responsabilidade do que falar, dessa orientação e principalmente não mistificar as ações é muito importante, né, irmão? Boa noite, Milton. Obrigado pelo convite. Primeiramente, que pouco importa aquilo que eu falo se o que eu faço é diferente, né? Então, vamos interpretar essa máxima. Aquilo que eu falo, muitas vezes, não é o mesmo do que aquilo que eu faço. E na casa espírita, assim como qualquer outra religião, o exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única, né? Então, o trabalhador espírita, ele começa desde as primeiras horas do seu dia, um controle vibracional, intencional, e aí ele transcende para a casa espírita, né? Quando você percebe, por exemplo, os grandes ícones do espiritismo que estiveram na Terra, como Chico Xavier, por exemplo, vocês veem que eles eram amados por todas as religiões justamente por serem o exemplo da boa prática. Eram pessoas caridosas. Allan Kardec da mesma forma. Então, isso que ensina muito mais do que propriamente aquilo que eu falo. O discurso da casa espírita muitas vezes é pautado na nossa arrogância, na nossa vaidade, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. Agora, a prática não. A prática nós não conseguimos fingir. A prática é de fato aquilo que somos. Então, que sejamos mais seres que exemplificam do que propriamente falam. A instrução e o acolhimento na casa espírita deve ser dada através dos estudos. Todos os trabalhadores, ao adentrarem em uma casa espírita, eles devem ter a oportunidade e também a responsabilidade de estudar antes de praticar. Ou, na melhor das hipóteses, estudar praticando.
né? O que ele não pode é simplesmente achar que a única finalidade de um centro espírita é fazê-lo participar de uma reunião mediúnica, porque se ele não aprender a equilibrar a si mesmo, tampouco aprenderá a equilibrar os espíritos que o visitam. Portanto, a casa espírita é uma construção moral, intelectual e fundamental para qualquer indivíduo antes de aí sim, exercer a sua mediunidade de fato. Rui, por que você acha que várias pessoas de várias religiões passam por várias e aí a casa espírita talvez seja o último refúgio para elas? Porque muitas pessoas que aqui procuram a casa espírita, que talvez não foi preenchido as lacunas que ali tinham e que vêm buscar na casa espírita esse conhecimento sobre a imortalidade da alma, a imortalidade dos espíritos, familiares que desencarnaram, buscam na casa espírita esse conforto. E aqui a casa tem que estar pronta para poder atendê-los através do conhecimento, da delicadeza, da prática de amor, do tratamento fraterno. Esse é o trabalho da casa espírita, né? Aproveitando essa questão apontada pelo Rui, eu passo uma pergunta ao nosso irmão, que pudesse esclarecer qual é a melhor forma de acolher esses irmãos vindos de outras religiões na casa espírita. Obrigado, Milton. Bom, primeiramente o bom senso, né? Vamos entender que a pessoa, quando ela vem de uma outra religião para uma casa espírita, muitas vezes ela não entende sobre a doutrina, não entende sobre... tem mais medo propriamente e curiosidade do que efetividade nos conhecimentos, né? Então, a forma de abordar tem que ser cautelosa. Você não vai chegar, por exemplo, para uma pessoa que não conhece nada de espiritismo e dizer que ela está obsediada. No momento que você diz isso, você desestrutura emocionalmente uma pessoa. O espírita sabe que não tem nada demais em estar obsediado, mas quem não é espírita fica apavorado, né? Vamos entender que nós estamos numa sociedade construída pelos cenários de Hollywood, dos filmes, né? Tudo aquilo que vocês já cansaram de ver em relação a tudo que movimenta o fator do medo e da curiosidade. Então, o bom senso é muito importante. E conhecimento, né? Eu não dou aquilo que eu não possuo. Então, se eu tiver o conhecimento, certamente eu serei um bom instrutor. Falando na questão do conhecimento, Luiz, você acha que é muito importante os trabalhadores da casa espírita e é responsabilidade da casa manter estudos e incentivar sempre que esses trabalhadores estejam se instruindo? Considerando que nos livros que nós nos utilizamos, que são as obras básicas, e mais o Livro dos Espíritos, a obra interminável, considerando que nesses livros há um guia seguro para que nós atendamos os nossos irmãos da melhor maneira possível, sim, o estudo desses livros nos leva a essa finalidade. Gostaria de aproveitar a oportunidade da explanação do nosso irmão Luiz e direcionar uma pergunta a ele. Você disse que esses são os guias seguros, né, que nós possamos seguir, né, no nosso caminho para ter boas instruções. Mas quais são os guias inseguros, né? O que não devemos seguir? Porque tem tanta obra dentro do Espiritismo que pode gerar uma confusão dentro de nós. Você acha que existe alguma obra que nós não devemos seguir? Ou nós devemos conhecer o maior número de obras possíveis e crivar de acordo com o nosso conhecimento nas obras básicas? Dentro do Espiritismo, nós temos os romances, que eles servem para acalmar a nossa alma, e nós temos as obras básicas que servem para que nós pratiquemos dentro da casa espírita tudo aquilo que consta das leis de Deus. Gostaria também de fazer mais uma pergunta ao nosso irmão Paulo. Paulo, você acha que o trabalho na casa espírita é uma forma de praticar a caridade e também de combater o egoísmo? Depende de como você pratica na casa espírita. Eu entendo que a doação do tempo é uma das maiores caridades que podemos fazer. Talvez seja o item mais valioso de uma encarnação, é o tempo que dispomos. Então, se você dispõe para o bem, para o exemplo, numa casa espírita, perfeito. Agora, se você vem com segundas intenções, aí não funciona. Me permita complementar, Paulo, concordo plenamente com a sua explanação,
E ainda adiciono o seguinte, que não apenas a intenção com que eu faço, né, mas também a constância com que eu faço, né? É natural, nós seres humanos, quando nós adentramos em determinada religião, a gente permanece por um tempo e depois deixa de praticar, né? Então, essas desaproximações de Deus, independente de ser a casa espírita ou qualquer outra casa que encontre Deus, né, no seu objetivo final, ela nos permite trilhar o nosso caminho mais próximo a Deus. Dessa forma, nós encerramos mais um Falando sobre Espiritismo, deixando um convite para você que tem interesse, que tem curiosidade de aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, conhecer uma casa espírita, fica o convite para você conhecer o Centro Espírita Equilíbrio aqui na cidade de Matão. Fiquem todos com Deus. Falando sobre Espiritismo. Centro Espírita Equilíbrio.